Ontem, dia 20 de julho, eu fiz o primeiro episódio nosso do Extermínio em Gaza pela filosofia contemporânea, e o que nós estamos vendo aqui é de ontem para hoje nós tivemos 19 mortos de fome na faixa de Gaza. E aí vocês podem ver a imagem, ela é a mesma de ontem, né? Eu estou usando aqui as imagens do canal Al Jazeera. E o que nós vemos é a continuidade desse processo, e hoje, pelo jeito, a perspectiva foi das mulheres, né? Ontem nós tivemos muito mais homens falando, hoje nós tivemos mais mulheres falando, e a perspectiva ela é similar, é de absoluto abandono, né? Essas imagens que você está vendo aí agora comigo do hospital improvisado foi a mesma imagem de ontem, né? Mas aqui nós temos, aquela hora nós tínhamos essa mulher, agora essa nova mulher aqui, né? A Tarbosh, e eles estão reclamando, com toda razão, de um extermínio a céu aberto, né? Hoje nós tivemos ali água chegando até eles, mas não é suficiente, né? Moralmente falando, em termos de filosofia da religião, o que nós estamos vendo aqui na perspectiva da ética, é um tremendo crime a céu aberto, né? Na vista de todos os estados e governos do mundo. Nós estamos vendo aí a Modalau, né, dizendo das dificuldades de condição de água, né? Então, nós temos água contaminada e água não chegando até eles, o que faz com que eles permaneçam extremamente desidratados. Isso que nós estamos vendo aí não é água comum, não é uma água que chega toda hora até eles, não. É algo que é bem complicado naquilo que está acontecendo, né? E aqui nós estamos vendo o motorista do caminhão reclamando das condições, né? Aqui nós temos uma imagem que impacta, né? Nós estamos vendo aí um idoso desfalecendo de fome, né? Como eu disse, olha ali, uma criança morta em função da fome. Uma das cenas mais horríveis do universo está na nossa frente agora, uma mãe perdendo o seu filho, né? E aqui nós temos essa mulher, que eu esqueci o nome agora, vai aparecer o nome aí. Ela tem 10 mil empregados na faixa de Gaza e ela foi banida da faixa de Gaza. Ela tem 6 mil caminhões prontos, cheios de alimentos, para colocar em Gaza, e não pode entrar em Gaza, em função das restrições do atual governo de Israel, né, que não permite que ela entre lá, né? E a Juliette Toma. E ela constantemente vem dizendo que nós estamos diante de uma situação de negligência, abandono em relação àquelas pessoas que estão na faixa de Gaza, cercados pelo exército de Israel, né? E das dificuldades que eles têm de conseguir chegar até os alimentos e da impossibilidade dela de colocar alimentos lá dentro. Esses alimentos são alimentos que não vieram do povo só dali, mas vieram do povo internacional que fez doações, né? Eu mesmo fiz várias divulgações de agências para doação de alimentos. Os alimentos chegaram, mas não conseguem chegar até o povo que está ali dentro. Então nós estamos diante de um impasse ético e que nos fala diretamente sobre a condição religiosa do mundo. Não sei se vocês sabem, mas dizem que, e eu não tenho certeza absoluta disso, porque como é que a gente vai saber? Mas dizem que 65% das pessoas em Israel acreditam numa coisa chamada de filhos de Amalek, né, que seriam a personificação do mal. E dizem que 65% também das pessoas de Israel, que eu acho muito difícil de ser verdade, acreditam que não existe nenhum inocente na faixa de Gaza, né? Então, isso foi noticiado pela Al Jazeera. Eu acho que não dá para chegar nesse nível, né, de certeza, né? Como é que você vai chegar em 65%? É algo muito assim elevado, mas as fontes que eles usam são fontes norte-americanas,
O que também levanta suspeita para a gente no sentido de que como é que eles vão saber isso tão longe. Então, mas o fato é que nós estamos diante de só nesse mês dizem aí, né, as fontes, que 67 crianças morreram de fome e que 86 palestinos morreram esse mês. Mas de ontem para hoje foram noticiados 19. Né? Então, quer dizer, tem que ir somando a isso. São pessoas que estão morrendo em função do que, afinal de contas? Nós estamos vendo um extermínio a céu aberto, uma guerra direta entre Israel e Hamas. E notícias dizendo que a religião se envolve com isso em função dos filhos de Amaleque, né, que seria uma personificação do mal, um embate um embate bíblico entre os dois. Se não me engano, até o presidente de Israel chegou a tocar nesse assunto em fala pública. Então nós estamos diante aqui de algo que os budistas e os cristãos não podem deixar passar. Como que a gente faz a reação em relação a isso? Uma delas é isso que eu estou fazendo aqui, que é colocar o máximo possível de atenção sobre nas discussões em mídia social. Depois nós temos ainda, né, olha só, próximo de 1.000 pessoas foram mortas próximos do site de uma fundação, da Fundação Humanitária de Gaza, né? Essa GHF, Gaza Humanitarian Foundation, foi criada em 2025 e é um meio de distribuição militarizado de ajuda alimentícia, só que aí quando as pessoas chegam perto há uma certa, pelo jeito, pelo que somando informações que não estão aí na Al Jazeera, pelo jeito tem identificação por drone e abre fogo mesmo contra aqueles que têm uma similaridade ou que estão dentro dos registros. Não sei muito bem o que acontece ali, mas é isso. Agora, nós estamos diante de várias violações, né, religiosas aqui. No Código de Conduta cristão e no Código de Conduta moral budista, o que nós estamos vendo aqui é uma atrocidade sem tamanho. Os dois estão dentro do viés de não matar e não deixar as pessoas morrerem de fome. Porque o centro dessas duas religiões é a compaixão e também o Islã é compaixão. É que a gente não está acostumado, a gente está acostumado dentro de uma mídia que constantemente coloca a questão desde do atentado bem sucedido de terroristas, né, nas duas torres gêmeas. Nós temos a impressão que toda a população muçulmana está ligada com o Hamas ou está ligada com alguma agência terrorista e que o Islã e o islamismo estão ligados de alguma maneira ao terrorismo, à violência, à destruição do outro. E como alguém que já leu o Alcorão mais de uma vez, eu posso dizer para você, não é bem isso que está lá, e os comentários também não vão para esse lado. É uma possibilidade, sem dúvida alguma, de instrumentalização da religião, como ocorre constantemente, mas não está lá diretamente. Quer dizer, existem frases dentro do Alcorão que de fato a gente tem que entender aquilo, aí não dá para pegar ali, tem que pegar os comentários. E os comentaristas, normalmente, eles tendem para fazer uma outra interpretação em relação aquilo que é instrumentalizado, aquelas frases que são instrumentalizadas para uso de ataque terrorista. Né? Então, do contrário, como é que ela tem. Como é que existiria uma religião que divulga a ideia de matar o outro e milhares de pessoas vão acreditar nisso? Seria um pouco, né, esquisito. Aqui, ó, nós estamos vendo aqui mais uma pessoa sendo carregada para os hospitais que logo mais viram alvo. Mas a gente tem que lembrar, embora essas pessoas sejam levadas para o hospital, não tem, vamos dizer assim, recursos dentro do hospital para tratar essas pessoas. Né? Então a gente não pode esquecer que nem água direito está chegando lá. Então eles levam, mas são cuidados paliativos e a morte é basicamente certa. Né? Então nós estamos diante de diversos elementos que nos falam da necessidade de uma reação. Né? Os cristãos, por exemplo, que levam a sério a sua religião, eles recebem no batismo 3 unções, rei, sacerdote e profeta. E aqui está na hora de o cristão, a cristã, começar a ser profeta e começar a denunciar injustiças. Essa é a tradição cristã. Na tradição budista, nós temos uma coisa diferente, que não é um quietismo.
A tradição budista sai de 2.500 anos e vai evoluindo conforme o tempo vai passando em termos de política estatal. Nós não podemos esquecer que o primeiro momento de uma religião budista imperial se deu no século II a.C., com o imperador Asoka dos Mauryas, que era um monge budista. Não era inicialmente, depois se converte e se torna um monge budista. Então nós temos uma religião imperial de longas datas e que lida com questões políticas como essa, né? Então, nós temos aqui a Juliette Thoma dizendo que, de fato, há aparentemente um indício de que a GHF esteja envolvida com essa possibilidade de foco de extermínio. Aqui nós temos um outro professor, um professor de Direito Internacional, né, da Inglaterra, que vai discutir a questão, e discutiu, né, porque isso aqui foi algumas horas atrás, esse programa, sobre a questão de se o que está acontecendo na faixa de Gaza se enquadra na tipificação do direito internacional de crime de genocídio. E ele diz que, literalmente falando, pegando ao pé da letra, não. Mas que, por quê? Porque nós estamos diante de um extermínio por fome, né? A pessoa vai passando fome e aí morre. Mas que há uma possibilidade de comunicação do tipo entre elementos de crime e que por isso, de fato, trata-se de genocídio, né? E ele vai, né, ele continua dizendo que é necessário, como a gente tem falado aqui, que as pessoas se movimentem para pressionar os estados de modo a não tolerarem e fazer pressão para que isso que nós estamos vendo pare de acontecer, né? E ele está dizendo aquilo que nós estamos tendo a impressão e constantemente estamos falando, que os estados estão observando sem reação. Não há um interesse direto dos estados de reagir a essa situação e tem que ter reação, porque um extermínio a céu aberto desse jeito, como o professor aqui disse, né, professor de Direito Internacional, trata-se de algo que se via e que se ouvia nos livros de história na Segunda Guerra Mundial, na questão dos campos de extermínio a céu aberto do regime nazista, né? Aqui é o William Schabas, né? O nome do professor, ele fala de Paris, né? Mas, salvo engano, ele não é um professor de uma universidade lá da França, ele é da Inglaterra, mas então ele é um especialista na área de direito internacional, na tipificação penal do genocídio. Então, ele está dizendo que é necessário que a gente comece a falar sobre isso. Então, nas igrejas cristãs, é preciso que a gente levante essa questão. Que os líderes, que os teólogos e assim por diante levantem essa questão, que escrevam artigos, escrevam livros sobre essa questão, para que as futuras gerações vejam o que está acontecendo, mas que a atual geração reage em relação a isso, né? Então, um exercício espiritual que se faz no budismo é tomar e dar, chama-se em tibetano Tonglen. Então eu imagino que todo o karma negativo que está nessas pessoas vem sobre mim, destrói meu egoísmo e todo o meu mérito vai para eles, certo? Essa é uma tradição que se manteve no budismo tibetano, né? E particularmente na escola Kadam. Na tradição cristã, se for católico, normalmente se reza o rosário, se reza a liturgia das horas, se dedica o mérito disso tudo, pedindo a misericórdia de Deus. Na tradição católica nós temos o terço da misericórdia divina, onde se faz o exercício da vontade, lembrando da paixão de Cristo, lembrando de todo o seu sofrimento e pedindo a Deus a misericórdia em relação a esse povo, em relação ao nosso povo, em relação a essas pessoas que você está vendo aí que estão sofrendo, olha só, com as suas panelinhas pedindo por sopa. Olha só a distribuição, né? Que não é na GHF não, viu? Isso aí é outra coisa que eles estão conseguindo trazer lá para dentro, mas daqui a pouco cessa. E nós temos aí crianças, tá vendo? É um horror, né, isso. No meio budista nós temos a recitação de textos também, né, de diversos suttas, né, na Theravada, que dizem ter a força de parar o sofrimento. Claro que a gente sabe que, né, evidentemente, só vê aí, né, são movimentos de treinamento da vontade, né, de criação de novos hábitos,
mas que não resolvem o problema do sofrimento, como nós estamos vendo, né? Assim como todas as orações são movimentos da nossa volição, da nossa vontade, do nosso intelecto, mas que não resolvem diretamente o problema do sofrimento. Veja, você está vendo aí a faixa de Gaza atualmente totalmente destruída, bombardeada, e milhares de pessoas mortas, né? E é necessário, então, fazer uma pressão política sobre. Não é que as orações não servem para nada, não é que as práticas budistas não servem para nada, não é que as preces, certeza absoluta que todos ali que moram nesse são muçulmanos, estão rezando, pedindo para que Allah intervenha na situação, mas nós temos que ser um pouco mais realistas na situação de Deus age junto com a nossa ação. Então, em termos budistas, como é uma religião, na sua maioria das suas escolas, que não fala de Deus, no sentido de Deus pessoal, que escuta a oração de alguém e reage em relação a ela, como é no caso cristão, como é no caso muçulmano, como é no caso do judaísmo, nós temos uma coisa distinta, que é a questão da interdependência e a questão daquilo que é chamado de karma. Karma é a atividade da volição, a atividade da intenção. Então nós participamos de um karma coletivo, de acordo com a teoria budista, onde o mundo todo está envolvido. Então, de certa maneira, tudo aquilo que ocorre comigo ocorre com eles que estão ali na Palestina e vice-versa. Porque nós habitamos no mesmo mundo, embora uma distância geográfica seja, né, absurdamente distante aqui do nosso país, do Brasil. Mas, ainda assim, por essa teoria da interdependência, todas as minhas ações morais corretas podem afetar eles de maneira indireta. Então, aí os budistas pegam isso e dedicam o mérito de todas as suas ações, seja de paciência, generosidade, esforço, disciplina, e dedicam para o benefício dessas pessoas. Há um exercício de volição que é parecido com o exercício de volição teísta, no que diz respeito a dedicar as orações, fazer penitência, como jejuns, levantar de noite para fazer vigílias, né? Fazer orações repetitivas, como é o caso do rosário, né? Então, para quê? Para fazer esse exercício da vontade, dedicar isso como uma oferenda agradável a Deus, uma oferenda de incenso, né? Então nós temos aqui todas essas possíveis posições de reação, mas a principal é falar a respeito, não se calar em relação a essas atrocidades que estão acontecendo aqui na nossa frente em Israel, discutir a respeito, entender o que está acontecendo de fato. Não é de agora que isso vem desde pelo menos 1965 ou até antes da questão do povo de Israel que estava na Europa e que não tinha um Estado próprio, da formação do Estado de Israel. Então nós estamos diante de uma situação extremamente séria que demanda da gente o intelecto, a vontade, a compaixão, a misericórdia e um diálogo interreligioso consistente para que a gente supere as diferenças e perceba o sofrimento dos outros, tal como nós estamos percebendo aqui, né? É um genocídio um genocídio por meio da fome, né? Então, acabamos de ver isso e nós temos que reagir através de preces, mas através de ações sociais, de pressão mesmo, através de escrita, artigo e assim por diante, uma vez que a ajuda humanitária, de certa maneira, está sendo controlada e não chega até eles, né? Cruz Vermelha e outros, pelo jeito, não estão conseguindo chegar muito bem até esse local. Então a gente está diante também de uma certa impossibilidade de reação. Espero que você tenha gostado e que você e eu possamos reagir cada vez mais em relação a esses sofrimentos que foram criados pelos próprios seres humanos. Não é algo da natureza, é algo escolhido e programado pelo nosso intelecto humano. Não eu e você, mas mesmo assim faz parte da nossa interdependência com o mundo. Muito obrigado.